Olá pessoal, bom dia! Vamos falar sobre essa semana, vamos entrar na terapia, vamos mergulhar, refletir os astros em nós. Esse é o propósito desse vídeo semanal que eu tenho feito para vocês. É uma semana, vamos aos fatos, que o Sol vai entrar em Câncer dia 21. Dia 21 a gente entra no inverno, então a gente entra num novo movimento da natureza, da Mãe Terra, né? Aqui no hemisfério sul, então a gente entra em contato com a reverberação dessa energia da natureza em nós também, isso é bem profundo. Depois eu posso fazer um videozinho, vamos falando mais sobre isso, mas a gente tem um ritual aqui no dia 1º de julho, onde a gente vai se conectar com essa energia do inverno, né? Então, já fiz a divulgação tanto no Instagram quanto aqui no YouTube na comunidade e acho que só tem 3 vagas. Pouquinhas vagas que estão restando. Então, quem quiser se conectar com essa energia, ritualizar o inverno para trazer essa força do renascimento, né, da conexão da Mãe Terra que entra porque o inverno ele traz essa energia da criança interior, onde a gente precisa integrar consciências externo e interno para que a gente consiga sobreviver ao inverno, que o inverno é um lugar de muita retidão, resiliência, por conta do frio, por conta da escassez externa, mas onde a gente tem que focar na abundância interna, na centelha divina, ou seja, na nossa fé de dentro para transformar o externo, né? Então o inverno ele tem essa metáfora, ele tem essa simbologia que é profunda. O inverno é o Cristo interno de nós todos, né? Então, aqui sendo inverno é Natal para nós, né? O Natal é o quê? A criança interna de cada um de nós, né? Só que quando a gente comemora o Natal, em dezembro, a gente está comemorando o inverno do hemisfério norte. O ideal seria a gente comemorar o nosso Natal agora, né? No mês de julho. Junho, julho, né? 21 de junho até. Então, nesse primeiro mês, que é a potência maior do inverno, claro, dura 3 meses, mas a gente entra no ápice na metade, né? Na metade do inverno. Então, esse período é Natal para nós, né? Então, a gente tem que se conectar com a natureza do tempo aqui agora. Então, para mim, na minha visão, a gente faz mais sentido a gente ritualizar a criança, o Cristo cósmico agora, Yuli, né? A roda do ano, o inverno, o solstício de inverno, tanto para o povo antigo, né? Para os ancestrais, eu trago essa referência em mim, tá? Todo o meu estudo, a astrologia é um estudo ancestral. Tem um lado moderno dela, mas ela é um estudo. Todos os meus saberes vêm dos ancestrais. Então, eu trago o meu pilar de estudos é astrologia, tarô, isso é muito ancestral, tarô é muito antigo, né? O xamanismo, tanto o xamanismo indígena quanto o xamanismo celta, principalmente o xamanismo celta, tanto que Iule, a roda do ano, toda essa conexão é do xamanismo celta e a sabedoria do povo cigano. Então, basicamente, o que e a gnose, esse autoconhecimento, eu sou terapeuta gnóstica. O que é gnóstica? Gnose. Gnose é o quê? Autoconhecimento, né? Aquilo que está escondido no nosso inconsciente, aquilo que precisa ser revelado. Isso é ser terapeuta gnóstica. E o que a gente precisa trazer para que essa gnose se revele? Um estudo baseado naquilo que está escondido, naquilo que está oculto. E muito da sabedoria ancestral nos ajuda a trazer essa revelação, porque quase tudo está lá, não há nada de novo sob o sol. De fato, essa frase, porque tudo que a gente estuda e busca hoje em dia está lá no passado. É só a gente se conectar
que a gente vai saber, né? Bom, então essa semana, esse é o fato mais... A gente tem a semana inteira de lua nova, tá? A lua só vai crescer no dia 26, né? Então, na segunda-feira da próxima semana, estaremos adentrando a lua crescente em Libra. Essa semana, até domingo, que vai ser a lua nova em Virgem, a gente tem... Né, hoje a lua nova está em Câncer, ela acabou de ficar nova, né? De domingo para segunda. Não, no dia 18, né? No dia 17 para o dia 18. De fato, ontem, dia 18, a lua ficou nova. A 1 e pouco da manhã. 1h30, por aí. Hoje é o meu aniversário, então já agradeço o carinho, as boas vibrações. Então hoje eu sou assim a raspinha do tacho dos geminianos, né? Meu grau 29, grau anarético. Então, vocês sabem a potência desse grau e também a dificuldade desse grau. Eu já fiz esse vídeo, não me lembro. Alguém me disse para fazer, não sei se eu fiz, vou anotar aqui, porque eu não sei se eu fiz, mas vamos lá. Mas enfim, então hoje, nesse dia de lua nova em Câncer e Sol 28 para 29 de Gêmeos, a gente está avançando para que na quarta-feira o Sol entre em Câncer. Então, essa é a grande mudança da semana. O Saturno já está retrógrado, a gente já sabe, né? Que ele vai retrogradar em Peixes. E a gente tem outro fato interessante essa semana é que Marte, na entrada da lua do inverno, dia 21, a lua nova estará em Leão, Vênus em Leão, Marte e Lilith conjuntos no mesmo grau em Leão. Então, Marte e Lilith estarão trabalhando muito forte para conexão, porque Plutão também já está retrógrado, vocês sabem, desde abril, né? Para essa conexão com Plutão, porque Plutão e Lilith trabalham juntos, e Plutão é a oitava de Marte, ele está retrógrado em Capricórnio. Então, fazendo as últimas limpezas, porque depois ele nunca mais vai voltar para Capricórnio, pelo menos nessa nossa vidinha aqui. Vai ficar para os nossos descendentes, né? Porque ele vai embora e ele demora muito tempo em cada signo, então ele vai entrar de fato ano que vem em Aquário e acabou. Então ele está fazendo esse inverno, é uma última limpezona mesmo, uma última purificação. E Saturno está no retrógrado em Peixe, Plutão retrogradando em Capricórnio, é muito uma limpeza de todas as máscaras, de tudo que está muito rígido, de tudo que está muito ainda condicionado, né, na nossa alma e que a gente precisa se libertar. Então, por isso é importante a ritualização, às vezes fazer uma conexão mais profunda, porque às vezes a gente nem sabe do que é que a gente precisa se libertar. Algumas coisas a gente sabe. Preciso me libertar de um mau hábito, preciso me libertar dessa procrastinação, algumas coisas a gente sabe. Claro que essas coisas que a gente sabe no externo dão gatilhos de coisas mais profundas que às vezes a gente não sabe. Mas também tem coisas que às vezes a gente não está conseguindo enxergar, né? Ou que a gente ainda reflete no outro. E às vezes é uma coisa, né? Então, se a gente parar para pensar que o outro não existe e que a gente precisa olhar para nós, a gente precisa restringir algumas coisas e começar a diminuir as possibilidades, porque toda vez que a gente joga para o outro, para frente, ou para o tempo e espaço, depois eu vejo, amanhã eu faço, a culpa é dele. Toda vez que a gente faz isso, a gente está numa bola de neve. E a gente precisa olhar para o que seja, para uma purificação, que é o foco dessa lua nova, para que a gente consiga se elevar. Porque a gente está passando por esse efeito borboleta, que eu já falei aqui na semana passada, a gente está passando por essa ressignificação do passado. E querendo ou não, Plutão em Capricórnio e Sol entrando em Câncer tem a ver com essas questões de onde eu vim, dessas questões ancestrais mesmo, de algumas coisas que eu preciso resgatar para me fortalecer e de algumas coisas que eu preciso me renovar, me purificar, que não faz mais sentido eu sustentar, né? Então, essas reflexões são importantes, porque todo esse inverno eu vejo que vai ser, como a gente já viu no vídeo de Saturno retrógrado, até novembro, passando até, né, do inverno, pegando um pouquinho lá na frente,
de muitos ajustes, né? Bom, essa semana basicamente também tem muito isso. Tem uma semana que a gente precisa ter muita paciência, resignação. Algumas coisas vão ser mais lentas, outras precisam de descrição. É importante a gente superar a nossa urgência. É muito importante essa semana com essa lua nova, da gente ter conexão com a nossa intuição. A gente pode ter uma grande criatividade, porque a gente está com esse boom aí de coisa em leão, né? Fazendo a gente conseguir pensar fora da caixa, pensar em outras possibilidades, tá? Mas ainda existe muito, talvez, ajustes e adaptações que é importante a gente ter calma, muita calma, tá? Para que a gente, né, e meditação, e resiliência, e fé, tudo isso. É importante também a gente ser receptivo às coisas que a vida está trazendo e prestar atenção, que pode vir algumas oportunidades que, se a gente estiver querendo que seja do nosso jeito, a gente não vai aproveitar. E hoje eu vou misturar um pouco as coisas e vou falar para os signos, falar um pouco da astrologia, que eu sempre falo, mas falar um pouquinho, trazer um conselhinho do tarô. Então a gente vai misturar as duas coisas, que aí quem gosta do vídeo do tarô, que eu não estou conseguindo mais fazer, não fica com tanta saudade mais, e acho que assim funciona pra gente. Então eu vou deixar aqui, ó, aqui virado. Eu não vou virar, vocês não precisam, eu não preciso mentir pra vocês, ó, tá tudo virado, tá uma baguncinha. O meu café tá aqui, tá? Ó. Tá? Beleza. Tudo certo, ó. O negócio ele fica tonto. Não funciona mais. Então, vamos lá. A gente tem essa entrada, né, de coisas aí, esse monte de coisa em leão, só entrando em câncer. Então, para os arianos, o que a astrologia traz é uma possível renovação da sua fonte do seu ser mesmo, né? Sua criança interior. Algumas coisas que você, de fato, precisa tomar uma decisão, né? E ir para um caminho que te traga leveza, que te traga alegria. Então, algumas pendências e coisas do passado precisam ser resolvidas, decididas e conectar o passado com o seu agora para um futuro. A astrologia está exigindo isso. Agora, vamos ver o que o tarô fala para os arianos. Ó. 8 de ouros. O 8 de ouros fala sobre essa conexão de você se apropriar de algo que realmente faz feliz, né? E colocar foco, colocar trabalho nisso, né? Digamos que o 8 de ouros é bastante trabalho, bastante foco, bastante esforço para que você consiga conquistar o resultado, né? Mas para isso você não pode ficar na ansiedade, ficar no medo. É aquilo, resolver, ó, a astrologia falando, resolve o que está pendente, foca na sua criatividade, na sua questão que te faz feliz, que te dá alegria, do que eu acabei de falar, para uma visão de futuro. O que o tarô fala? Quando você conseguir fazer isso, você consegue colocar foco, consegue colocar esforço e consegue ganhar o quê? Ânimo, né? Consegue colocar foco no caminho que vai te levar para onde você quer ir. Aí, gente, desculpa que minha voz não tô rouca, não tô gripada, mas a voz está travando. Para os taurinos, tem muita coisa de família, de fato, também. Filhos, casa, coisas às vezes até mais externas para resolver, tá? Essa semana, mas muita coisa pode ser lenta, não sai como que gostaria, então tem que ter muita paciência com o seu lado emocional, taurino, para você não explodir, para você não cometer nenhum ato desatento, um ato que pode depois trazer algum arrependimento, tá? Então, tomar muito cuidado com a palavra, com aquilo que você fala, que pode ofender ou magoar alguém e depois tem que correr atrás do prejuízo, tá?
tem muitos projetos e coisas que precisam ser revistos, então pode ser uma semana de muito trabalho e reuniões, sabe? Conversas. Vamos ver o que o tarot traz. O tarot traz um conselhozinho, ó, Rei de Espadas. O Rei de Espadas basicamente fala sobre estratégia, sobre poder mental, sobre conseguir ter uma força de liderança, mas não com autoritarismo, senão vocês, taurinos de sol ascendente, se tornam muito cruéis, né? Até assim, brutos, agressivos, então, e que você precisa trazer proteção, agregar, direcionar e não jogar tudo pro alto, né? Se você não tiver paz essa semana, paciência e uma outra perspectiva das coisas para lidar com os entraves ou as mudanças de última hora, vai ser mais complicado. Para os geminianos, sol ascendente, tem muito essa força da comunicação, das novas ideias, mas é isso. Que nova ideia, né? De que forma? Porque Saturno também entrando em retrogradação pode trazer muita demanda, mas que você precisa orientar as coisas para que elas caminhem, digamos assim, de uma forma mais leve. Senão também pode ficar uma semana mais pesada, ou uma semana que você faz um monte de coisa, mas nenhuma delas é aquilo que realmente você gostaria. Então, para isso, também precisa tomar para si uma força de liderança e de autonomia e autorresponsabilidade, tá? Vamos ver o que o tarot traz para os geminianos. Sol ascendente. Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas fala sobre essa coragem. Coragem do quê? Coragem de avançar para onde você realmente quer. Então, também fala sobre acontecimentos e coisas inesperadas, né? Notícias, também de realizações, mas que quanto mais você conseguir colocar protagonismo em você, na sua força mental e direcionar, um pouco aí vem um pouco o que a astrologia falou, ó, direcionar para onde você quer, você consegue ter essa coragem, né? Essa clareza mental também para direcionar as coisas, porque senão você fica pode ser uma semana super caótica. Mas o caos também faz parte de um momento de reorganização, então também abraçar o caos pode ser uma possibilidade, tá? Cancerianos, Sol entrando em Câncer, todo esse movimento, então os cancerianos também precisam pôr o pezinho no chão, pela astrologia, pôr o pé no chão, para conseguir trazer essa autoestima, essa consciência do que não é mais, para onde que eu vou, de que forma, quais são os meus valores, com quem que eu floresço, com quem que eu não floresço, né? E tudo isso borbulhando. Vamos ver o que o tarot traz, ó. As de copas. Muita prosperidade, muita abundância, mas essa abundância também só acontece quando vocês conseguem ter uma inspiração, uma criatividade, um pensamento claro, né, do que vocês realmente querem. É isso, com quem, de que forma vocês harmonizam a vida de vocês, onde vocês colocam a energia amorosa, né? Como que tá a vida de vocês, tá bonita, tá feia? Porque o As de Copas, ele fala sobre essa observação do pessoal para o externo. Então também, como que vocês podem ajudar, né? E servir para ter uma vida de abundância? Como que vocês realizam o trabalho, né, de vocês? Como vocês se nutrem? Então são várias coisas que talvez essa semana possa trazer um entendimento, uma clareza para uma organização. Leoninos. Leoninos, é uma semana que preciso ter muita concentração de energia para não ter uma dispersão de muitas coisas ao mesmo tempo. Pode ser uma semana meio caótica, pode ser uma semana que precise cuidar da saúde, pode ser uma semana que vocês precisem cuidar dos outros, pode ser uma semana que as pessoas venham muito até vocês solicitando coisas, mas é isso, às vezes vocês não conseguem fazer tudo, né? Vamos ver o que Rainha de Paus para os leoninos. O que acontece? Rainha de Paus é saber
compartilhar, saber também colocar um pouco de limite, mas trazer a luz, porque está tendo muita coisa em Leão essa semana, muita luz para que vocês consigam ofertar o melhor de vocês para o mundo. Só que esse ofertar o melhor de vocês para o mundo só vai acontecer se vocês estiverem bem internamente. Quando não está muito bem, a minha bateria, mas eu acho que está tudo ok. Quando não está tudo muito bem, o que acontece? Fica caótico, fica confuso, vocês perdem energia, aí fica uma semana muito exaustiva, tá? Então também cuidado com esse excesso, com os excessos, tá? Leão Virgem, para os virginianos é uma semana que realmente também há muitas reflexões a serem tomadas, isso pela astrologia. Então é uma semana que talvez precise de um certo recolhimento, e tem novas ideias surgindo, muitas coisas, mas talvez um certo planejamento prévio para que vocês não arrisquem coisas que não podem ser arriscadas agora, tá? Para não voar demais e também, né? Vamos ver o que o tarô fala. Ó, 4 de espadas. 4 de espadas é previdência, planejamento, calma, né? É um momento de recuperação das energias. O 4 de espadas fala também sobre ver as próximas batalhas, né? Ver os próximos capítulos, né? Não ficar também abraçado sobre sentimentos negativos. Então, cuidado com uma depressão, né? Ficar aí afunda, né? Sei lá, por uma situação do passado, por uma solidão, por um sentimento de tristeza. Mas quanto mais vocês conseguirem recuperar as energias e organizarem a vida de vocês, mais essa semana pode ser positiva, tá? Librianos. Os librianos têm um lado de resolver coisas de amizade, projetos, situações, tá tudo meio também caótico, então pode ser uma semana que vocês precisem se retirar um pouco do mundo para organizar os estudos, o trabalho, né? Alguma coisa nesse sentido. Pode ser também até uma semana de viagem, uma semana de sair um pouco do circuito, né? Vamos ver o que tem um lado amoroso também assim essa semana para os librianos, ó, 10 de espadas. Para os librianos é resolver pendências, talvez até se desligar um pouco de algumas pessoas, pode ser uma semana de finalizações, tá? Mas tudo isso muito bom, porque aí vocês limpam e deixam o caminho livre para o novo, tá? Escorpianos. Os escorpianos, eles têm um lado assim de ter que rever o posicionamento deles para o mundo, isso na astrologia, né? Então, também tem um lado de o que eu quero mudar na minha carreira, o que eu quero melhorar, o que eu quero me aprimorar. Então, tem muitas reflexões e dúvidas aí borbulhando, que esse inverno também pode trazer, mas pode ser um grande mergulho para uma renovação, tá? Principalmente trabalho. Vamos ver o que o tarozinho fala para os escorpianos. Ó, 7 de ouros. O 7 de ouros fala sobre essas dúvidas, sobre esses questionamentos, bem isso mesmo, tá? Fala sobre será que eu continuo algo, será que eu mudo tudo, né? Mas quanto mais vocês tiverem, fala de uma certa lentidão também, de uma ansiedade, tem que acalmar um pouco isso, trabalhar a sua sabedoria interna e ver o que você quer de fato continuar e o que você não quer mais, tá? Bom, sagitarianos, os sagitarianos têm uma semana de, vamos colocar aqui para a astrologia, de aprimoramento, né, do eu, mas também de acolhimento do outro, tá? Tem um lado de parcerias, talvez sendo renovadas, amizades e família, então tudo isso também acontecendo, tá? Algumas finalizações, algumas situações que precisam também ser resolvidas do passado, para não ficar pendentes, algumas questões financeiras, né, enfim. E vamos ver o que o tarô traz também para
8 de copas. Então, sim, algumas coisas precisam ser resolvidas, abandonadas, velhos sentimentos, hábitos, tem que ter uma renovação. 8 de copas, ele é uma carta forte de limpeza, né? Uma carta forte emocional, mas que não tem muito jeito, né? Às vezes a gente precisa olhar a ferida para resolver a ferida. Então, um chamado aí para você olhar para os seus aspectos emocionais que não funcionam mais, que não estão te ajudando em nada nesse momento para o futuro. Capricornianos, olha, com esse Sol entrando em Câncer, tudo isso, com esse Plutãozão ali ainda retrogradando, voltando para o signo de vocês, existe muito uma libertação ainda do seu eu, do como você quer, o que você quer fazer, que você precisa ter coragem para seguir em frente, né? De como você usa melhor o seu poder pessoal e integra suas energias para um direcionamento mais assertivo. Vamos ver o que o tarô fala. Ó, 6 de espadas. O 6 de espadas fala sobre esse caminho estratégico, fala sobre viagem, fala sobre uma busca, né, de como esse posicionamento pode acontecer. Então, ele fala um pouco sobre isso, fala sobre algo que precisa ser harmonizado e gestado melhor para um caminho mais próspero, né, para ter mais firmeza também e iniciativa, tá? O 6 de espadas fala sobre isso. Aquarianos, Sol ascendente, aquarianos, com esse monte de coisa em leão ali, né? É uma semana de parcerias, trabalho, de descentralização, de comunhão, de você perceber que você, né, essa ajuda mútua, esse equilíbrio, esse abraço, afago que vem, né, do outro para você, mas também pode vir flechadas e chapuletadas, mas como é que você mantém a sua integridade para não se deixar levar com algumas energias negativas e como que você põe limite também, né? E não leva para o pessoal. Porque tem algumas energias que vão querer te desestabilizar. Mas se você tiver força, autoconfiança, você não vai dar muita bola para isso, tá? Vamos ver o que vem aqui do tarô. Ó, 2 de espadas. Bem isso. 2 de espadas fala sobre esse antagonismo, sobre essa divisão, essa dualidade, algumas coisas que podem querer chegar, né? E que você precisa ter calma, paz de espírito, simplesmente não deixar levar por isso. E outras confusões que podem acontecer, onde você precisa, desculpa, levar a boa palavra, a paz. Então você meio que mediando algumas situações para que essas situações se acalmem, né? Então você pode ser o juiz aí essa semana, falando para as pessoas, olha, calma, né? Pensa bem, será que é isso? Você pode ser meio conselheiro da rodada essa semana, né? E por último, piscianos. Os piscianos, eles têm aí uma energia de trazer mesmo essa criatividade, essa autoconfiança da criança, né? E uma espera também, tem que ter calma. A ansiedade pode ser extremamente negativa para os piscianos, né? E também cuidar um pouco da saúde, tá? Pode ser necessário um pouquinho de pausa para uma renovação, para organizar a rotina, tudo isso pode acontecer com os piscianos essa semana. Vamos ver o que vem, ó. 2 de copas. O 2 de copas fala sobre o amor, a cumplicidade, mas principalmente o auto-amor, a autocumplicidade, né? Mas claro que pode ter também uma ajuda de pessoas externas, mas tem que tomar cuidado com competições, rivalidades, entrar em conflitos desnecessários. Às vezes tem que pensar muito assim, será que vale a pena? Será que é isso mesmo que eu quero, né? Tá bom, pessoal? Uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo.